Na saída do cartório, uma senhora idosa se aproximou de mim e sussurrou: "Não faça a doação para o seu filho e nora. Primeiro vá até a casa deles e veja o que tem dentro da caixa embaixo da cama." Eu, rindo, dispensei a louca. Mas no dia seguinte, decidi ir na casa do meu filho ver se essa caixa existia. Para minha surpresa, havia uma caixa debaixo da cama. E quando vi o que tinha dentro, fiquei paralisada. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Eu saí do cartório naquela terça-feira de manhã com o coração leve. O sol batia forte na Rua dos Pinheiros e eu precisei parar um instante na calçada para deixar meus olhos se acostumarem com a claridade. Tinha acabado de fazer uma das coisas mais importantes da minha vida. Preparei a escritura de doação do meu apartamento para o meu filho Gustavo. O documento ficou guardado com o tabelião. Meu plano era entregar tudo para o Gustavo no aniversário dele, dali a 3 semanas. Ele ia fazer 43 anos, e eu queria dar para ele a maior prova de amor que uma mãe pode dar: segurança. Um teto. A certeza de que, acontecesse o que acontecesse, ele teria onde morar. Fiquei ali parada na calçada, sorrindo sozinha feito boba. Pensei no meu marido Dirceu, que Deus o tenha. Ele morreu há 8 anos de um infarto fulminante, bem na minha frente, enquanto a gente tomava café da manhã. Até hoje lembro do barulho da xícara quebrando no chão. Dirceu ia ficar orgulhoso de mim. A gente passou a vida inteira trabalhando para construir aquele patrimônio. Eu dei aula de português por 35 anos, ele foi contador a vida toda. E agora nosso menino ia ter tudo garantido. Eu já estava me virando para ir para o ponto de ônibus quando senti uma mão no meu braço. Levei um susto tão grande que quase gritei. Era uma velhinha. Baixinha, magrinha, devia ter uns 70 e poucos anos. Usava uma roupa simples, meio surrada, e um lenço cobrindo parte do cabelo grisalho. O rosto dela era cheio de rugas fundas, mas os olhos eram vivos, atentos, penetrantes. Ela se aproximou tanto de mim que eu senti o cheiro dela. Cheiro de sabonete barato, desses de glicerina, misturado com alguma coisa que me lembrou a casa da minha avó. "Dona", ela sussurrou, tão perto do meu ouvido que me arrepiei toda. "Não faça a doação para o seu filho com a nora." Eu tentei me afastar, mas ela segurou meu braço com uma força que eu não esperava daquele corpinho miúdo. "Primeiro vá até a casa deles", ela continuou, a voz baixa, mas firme, "e veja o que está na caixa debaixo da cama." Meu coração disparou. Puxei meu braço com força e finalmente consegui me soltar. "Quem é a senhora?" perguntei, a voz tremendo. "Como sabe da doação? Isso é assunto particular." A velhinha não respondeu. Ela só ficou me olhando com aqueles olhos escuros, fundos, cheios de uma coisa que na hora eu não consegui identificar. Depois eu entendi que era pena. Ela estava sentindo pena de mim. Sem dizer mais nada, ela se virou e foi embora. Andava com passinhos curtos e rápidos, e em poucos segundos tinha sumido no meio das pessoas na calçada. Fiquei parada ali feito estátua, o coração ainda acelerado, a bolsa apertada contra o peito. "Deve ser doida", murmurei para mim mesma. "Ou golpista, tá cheio de maluco nessa cidade." Tentei esquecer. Fui pro ponto de ônibus, peguei o circular que me levava de volta para Pompeia, onde eu moro. Durante o trajeto todo, fiquei olhando pela janela, tentando pensar em outras coisas. No almoço que eu ia fazer, na novela da noite, na Pérola, minha gatinha, que devia estar me esperando com fome. Mas a frase não saía da minha cabeça. "Veja o que está na caixa debaixo da cama." Que caixa? Que cama? Debaixo da cama do Gustavo e da Tatiana? E o que poderia ter lá que fosse do meu interesse? Balancei a cabeça, irritada comigo mesma. Aquilo era ridículo. Eu estava deixando uma desconhecida maluca estragar meu dia. Cheguei em casa e a Pérola veio me receber na porta, miando e se esfregando nas minhas pernas. É uma gata branca com manchas cinzas, já está comigo há 7 anos. Peguei ela no colo, dei um beijo na cabecinha macia. "Sua mãe tá ficando doida, Pérola", falei, "dando ouvido pra maluca de rua." Passei o resto do dia tentando me ocupar. Reguei minhas plantas, todas as 23 que eu tenho espalhadas pelo apartamento. Assisti um pedaço da novela, mas não consegui prestar atenção.
Fiz palavras cruzadas, mas errei metade. Minha cabeça não parava de voltar para aquela velha e para a maldita caixa. À noite, deitada na cama, o sono não vinha de jeito nenhum. Eu ficava virando de um lado para o outro, afofando o travesseiro, olhando para o teto escuro. E aí me veio uma lembrança. Gustavo devia ter uns 8 anos. Ele estava brincando na sala e, sem querer, derrubou um vaso de cristal que tinha sido da minha mãe. O vaso quebrou em 1000 pedaços. Quando eu cheguei em casa do trabalho, ele estava quietinho, com cara de santo, e jurou que não sabia de nada. 3 dias depois, eu fui limpar debaixo da cama dele e encontrei os cacos. Ele tinha varrido tudo e escondido ali, achando que eu nunca ia descobrir. Quando confrontei ele, Gustavo chorou tanto que eu fiquei com dó. Se jogou nos meus braços, pediu perdão 1000 vezes e disse uma frase que eu guardei no coração. Mãe, nunca mais vou esconder nada da senhora. Juro. Lembrar disso me fez sorrir no escuro do quarto. Meu menino, meu Gustavo. Ele podia ter seus defeitos, como todo mundo, mas era um bom filho. Me ligava quase todo dia, me ajudou com o conserto do chuveiro mês passado, sempre me trazia pão de queijo daquela padaria que eu gosto. E a Tatiana, minha nora, também sempre foi carinhosa comigo. Casaram há 6 anos e, desde o começo, ela me tratou bem. Me dava presente no Dia das Mães, me chamava de sogrinha, perguntava das minhas plantas, elogiava minha comida. Eles eram um bom casal, trabalhadores, dedicados. Gustavo era gerente numa empresa de médio porte. Tatiana trabalhava com estética, fazia micropigmentação e extensão de cílios. Moravam num apartamento bonito no Tatuapé, num prédio novo. A ideia de que eles pudessem estar escondendo alguma coisa de mim era absurda, ofensiva até. Virei para o lado, puxei o lençol até o queixo e fechei os olhos com força. Dorme, Carmen, ordenei para mim mesma. Para de besteira. Mas o sono só veio de madrugada e foi cheio de sonhos estranhos que eu não consegui lembrar direito quando acordei. Na manhã seguinte, eu estava destruída. Olheiras fundas, corpo pesado, um gosto ruim na boca. Fiz meu café, comi uma torrada sem vontade e fiquei sentada na mesa da cozinha, olhando para o nada. A Pérola pulou no meu colo, como se sentisse que eu não estava bem. Sabe o que eu vou fazer, Pérola? Falei, alisando o pelo dela. Vou visitar o Gustavo, matar a saudade. Aí essa paranoia passa. Era isso. Eu só precisava ver meu filho, tomar um café com ele, conversar besteira. A presença dele ia me acalmar e me mostrar como eu estava sendo boba. Peguei o telefone e liguei para ele. Chamou, chamou, chamou e caiu na caixa postal. Ele devia estar em reunião. Liguei para Tatiana. Alô? A voz dela era alegre e cantada, como sempre. Oi, sogrinha. Tudo bem? Oi, querida. Respondi, tentando parecer natural. Tudo ótimo. Liguei para o Gustavo, mas não consegui falar. Ele tá bem? Tá sim. Já foi pro trabalho. Tinha reunião cedo hoje. Ah, entendi. Respirei fundo. Olha, Tatiana, eu pensei em passar aí hoje. Tô com saudade de vocês. Posso ajudar você em casa, fazer uma faxina, preparar um almoço. Silêncio do outro lado da linha. Meu coração apertou sem eu saber por quê. Ai, sogra, Tatiana disse depois de uma pausa que me pareceu longa demais. Que pena, hoje não dá. Tenho 3 clientes agendadas, vou ficar ocupada o dia todo. E depois combinei de ir na minha amiga. Sabe como é, né? Claro, claro, respondi rápido, sentindo um frio na barriga. Mas semana que vem a gente marca direitinho. A gente vai aí te visitar, leva um bolo, faz um almoço junto. Que tal? Tá bom, querida. Semana que vem, então. Beijo, sogrinha. Se cuida. E desligou. Fiquei olhando pro telefone na minha mão. A Pérola miou, me tirando do transe. Tatiana nunca tinha recusado uma visita minha. Nunca. Em 6 anos de casamento, toda vez que eu dizia que queria passar lá, ela respondia a mesma coisa. Vem, sogra. A casa é sua. E agora, de repente, não dava? Tentei me convencer de que era coincidência. Ela realmente podia estar ocupada. A vida é corrida, as pessoas têm compromissos. Eu estava sendo paranoica. Mas aí a voz da velhinha voltou na minha cabeça. Veja o que está na caixa debaixo da cama. Levantei da cadeira tão de repente que a Pérola pulou do meu colo assustada. Eu tinha a chave do apartamento deles,
O próprio Gustavo tinha me dado há uns 2 anos, quando eles viajaram e me pediram para regar as plantas. Mãe, fica com essa chave, ele disse na época. Essa casa é sua também. Pode vir quando quiser. E a Tatiana, do lado dele, sorrindo. É isso aí, sogra. Fique à vontade sempre. Fui até a gaveta do meu criado mudo e achei a chave. Pequena, prateada, com um chaveirinho de coração que eu mesma tinha colocado. Meu coração batia forte. Eu sabia que o que eu estava pensando em fazer era errado. Era invasão de privacidade. Era desconfiança da pior espécie. Se o Gustavo descobrisse, ia ficar magoado. Mas eu precisava ver. Precisava tirar essa dúvida da cabeça, ou ela ia me consumir. Eu só vou dar uma olhada. Falei em voz alta, como se estivesse me justificando para alguém. Se não tiver nada, nunca mais penso nisso. E ninguém precisa saber. Me arrumei rápido. Coloquei uma roupa discreta, peguei minha bolsa, tranquei o apartamento. No elevador, meu reflexo no espelho me mostrou uma senhora de cabelos grisalhos, olheiras de quem dormiu mal, expressão tensa. Eu parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Peguei o ônibus até o Tatuapé. O trajeto durou quase 1 hora, e cada minuto foi uma tortura. Eu ficava repetindo mentalmente que aquilo era loucura, que eu devia descer no próximo ponto e voltar para casa, que estava fazendo papel de velha maluca. Mas não desci. Quando cheguei no prédio do Gustavo, cumprimentei o porteiro com um aceno. Seu Wilson, um senhor simpático que me conhecia de vista. Bom dia, dona Carmen, ele disse sorridente. Veio visitar o Gustavo? Isso mesmo, respondi, rezando para minha voz não tremer. Vim fazer uma surpresa. Que bom, pode subir, a senhora sabe o caminho. Entrei no elevador. Apertei o botão do 8º andar. Minhas mãos estavam geladas e trêmulas. No corredor, parei em frente à porta do apartamento 82. Fiquei olhando para ela por um tempo que não sei dizer quanto foi. Podia ser 1 minuto, podiam ser 5. Encostei o ouvido na porta. Silêncio total. Era agora ou nunca. Coloquei a chave na fechadura. Girei devagar, prendendo a respiração. A porta abriu sem fazer barulho. O apartamento estava vazio. Entrei e fechei a porta atrás de mim. O cheiro do lugar me atingiu primeiro. Perfume caro, desses florais que a Tatiana gostava, misturado com café. Tudo estava impecavelmente limpo, cada objeto no lugar, como uma foto de revista de decoração. O silêncio era absoluto. Só o barulho distante do trânsito lá embaixo. Eu não tirei os sapatos. Fui direto para o quarto do casal, o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir nas minhas próprias orelhas. A cama era grande, king size, com edredom branco e um monte de almofadas decorativas. Exatamente como eu lembrava da última vez que tinha vindo aqui. Me ajoelhei no chão, sentindo a frieza do piso de madeira nos meus joelhos. Levantei a barra do edredom que caía até o chão. Debaixo da cama estava escuro. Tateei com a mão, sentindo poeira, e então meus dedos tocaram algo. Papelão. Uma caixa. Puxei. Era uma caixa de arquivo, dessas de escritório, tamanho médio. Estava bem escondida, empurrada lá pro fundo. Pesava mais do que eu esperava. Levantei com dificuldade, as pernas bambas, e levei a caixa para a sala. Coloquei em cima da mesa de centro, aquela de vidro temperado que a Tatiana tinha comprado parcelado em 12 vezes. Olhei para a caixa fechada. Minha última chance de voltar atrás. De não ver. De continuar vivendo na ignorância. Mas eu já tinha ido longe demais. Abri a caixa. O que eu vi primeiro foram pastas. Várias pastas de plástico coloridas, organizadas com capricho. Verde, amarela, vermelha. Tinha também alguns envelopes pardos e um caderno espiral. Peguei a pasta verde. Na etiqueta, escrito com a letra redonda da Tatiana, uma palavra: imóvel. Abri. Dentro tinha a cópia da matrícula do meu apartamento. O meu apartamento, o que eu moro há 30 anos. Junto, uma avaliação feita por um corretor de imóveis. Imóvel avaliado em R$ 1.200.000. Mercado aquecido, boa liquidez. Embaixo, uma folha com anotações à mão. Letra do Gustavo, que eu reconheceria em qualquer lugar. Vender até dezembro. Comprador interessado, senhor Machado. Contato no WhatsApp. Já fez proposta de 1.150. Pode subir. Minhas mãos começaram a tremer.
Larguei a pasta verde e peguei a amarela. Etiqueta: Procedimentos. Abri. Eram impressões de artigos da internet. Li os títulos, um por um, cada palavra me atingindo como um soco. Como interditar um idoso, passo a passo. Sinais de demência senil, quando procurar ajuda. Curatela, guia completo sobre o processo. Como provar incapacidade mental em juízo. Nas margens das folhas, anotações feitas à caneta. Letra da Tatiana. Pegar atestado médico. Ver com papai qual médico pode ajudar. Testemunhas. Vizinha do 302. Aceita por R$ 500. Porteiro antigo do prédio dela. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu tentava respirar, mas parecia que tinha um peso enorme no meu peito. Com as mãos tremendo tanto que eu mal conseguia segurar, peguei o envelope pardo. Abri. Fotos. Fotos minhas. Eu no supermercado, olhando para as prateleiras com expressão confusa. Eu na porta do meu prédio, conversando com a Pérola que estava na janela. Eu saindo da farmácia com uma sacola de remédios. Eu sentada no banco da praça, sozinha, olhando para o nada. Todas tiradas de longe, com zoom, claramente sem eu saber. No verso de uma delas, escrito à mão, provas de comportamento errático, para o processo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu nem percebi na hora. Só senti o gosto salgado quando chegaram na minha boca. Mas eu não podia parar. Eu precisava ver tudo. Peguei a pasta vermelha. Etiqueta. Documentos. Dentro, uma procuração. Eu li o texto, as palavras entrando na minha cabeça devagar, como se eu estivesse submersa em água. Outorga ao senhor Gustavo de Almeida Prado plenos poderes para, em seu nome, vender, comprar, alienar, hipotecar. Meu nome estava ali, meu CPF, meu endereço, e no final da página, minha assinatura. Só que eu nunca tinha assinado aquilo. Atrás da procuração, tinha um monte de folhas soltas. Eu olhei sem entender de primeira. Depois entendi, e meu estômago revirou. Eram folhas de treino. Dezenas de folhas com a minha assinatura sendo copiada, repetida, praticada. As primeiras tentativas eram ruins, tremidas, obviamente falsas. Mas conforme as folhas avançavam, a assinatura ia melhorando, ficando mais firme, mais parecida. As últimas eram quase perfeitas, idênticas à minha, e eu reconhecia a letra de quem tinha treinado. Era a letra do meu filho. Um som estranho saiu da minha garganta. Alguma coisa entre um gemido e um grito sufocado. Mas ainda faltava o pior. O caderno espiral. Peguei com as duas mãos, porque uma só não era mais capaz de segurar nada. Abri na primeira página. Era um plano, detalhado, com datas e etapas, escrito a 4 mãos, as letras do Gustavo e da Tatiana se alternando. Li cada linha, cada palavra. Passo 1. Receber doação do apartamento. Status. Aguardando. Ela prometeu dar no meu aniversário. Passo 2. Convencer a mãe a investir as economias no projeto do Valdir. Estimativa: R$ 200 mil na poupança dela. Passo 3. Iniciar processo de interdição, 6 meses após doação. Testemunhas. Vizinha do 302, R$ 500. Ex-porteiro, R$ 300. Médico. Dr. Borges, amigo do Valdir, cobra R$ 3 mil. Provas. Fotos de comportamento confuso, depoimentos, histórico médico. Passo 4. Com interdição aprovada, assumir controle dos bens. Vender apartamento doado. Passo 5. Comprar kitnet em Itaquera para alojar a mãe. Imóveis baratos na região, ver lista anexa. Passo 6. Se der problema com a interdição, asilo em Suzano. Aceita convênio, mensalidade baixa. No fim da página, uma anotação com a letra da Tatiana, circulada com caneta vermelha. Quando ela morrer, herança livre. Já tem quase 70. Com sorte, uns 5 anos. Eu não consegui mais segurar. Corri para o banheiro e vomitei. Vomitei até não ter mais nada no estômago, até ser só ânsia seca, meu corpo inteiro tremendo, lágrimas e suor escorrendo pelo meu rosto. Fiquei abraçada ao vaso sanitário por não sei quanto tempo. Minutos, talvez horas. O tempo tinha perdido o sentido. Quando finalmente consegui me levantar, lavei o rosto e me olhei no espelho.
A mulher que me encarava era uma estranha, velha, destruída, com olhos inchados e vermelhos. Voltei para a sala. Os documentos continuavam espalhados pela mesa, provas do maior crime que alguém poderia cometer contra mim. Meu filho, meu Gustavo, o menino que eu carreguei na barriga por 9 meses, que eu amamentei, que eu ninei, que eu ensinei a ler e escrever. O menino que chorou nos meus braços quando quebrou o vaso da avó e prometeu nunca mais esconder nada de mim. Esse menino tinha virado um homem que planejava me declarar louca, roubar tudo que eu tinha e me jogar num asilo para morrer. E a anotação da Tatiana queimava na minha memória. Com sorte, uns 5 anos. Eles estavam contando os dias para minha morte. Uma lembrança me invadiu, tão vívida que doeu. Gustavo, aos 10 anos, sentado na mesa da cozinha, fazendo um cartão de Dia das Mães com cartolina e canetinha. "O que você está escrevendo?" perguntei, me aproximando. Ele cobriu o cartão com as mãos, rindo. "É surpresa, mãe." Quando me deu o cartão, eu li em voz alta. "Para a melhor mãe do mundo. Eu amo a senhora mais que tudo. Vou cuidar da senhora para sempre. As, Gustavo." Eu guardei aquele cartão. Está até hoje numa gaveta do meu quarto, junto com outros tesouros. O menino que escreveu aquilo não existe mais. Talvez nunca tenha existido. Sequei as lágrimas com as costas da mão. Não adiantava chorar. Eu precisava pensar. Precisava agir. Comecei a juntar os documentos. Organizei tudo de volta nas pastas. Coloquei na caixa. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora tinha alguma coisa além do desespero. Tinha raiva. Uma raiva fria, dura, que eu nunca tinha sentido antes na vida. Estava fechando a caixa quando ouvi o barulho de chave na fechadura. Meu sangue gelou. A porta se abriu e eu vi os dois, Gustavo e Tatiana, entrando rindo de alguma coisa, cada um carregando sacolas de supermercado. Eles tinham saído mais cedo do trabalho. Ou nunca tinham ido. Tanto faz. O riso morreu na garganta deles quando me viram. Primeiro olharam para mim, parada no meio da sala. Depois olharam para a mesa, para os documentos que eu não tinha conseguido guardar a tempo, para a caixa aberta. O rosto da Tatiana ficou branco. Branco mesmo, de quem viu fantasma. Os olhos dela se arregalaram de um jeito que seria cômico se a situação não fosse trágica. Gustavo ficou paralisado. A sacola escorregou da mão dele e caiu no chão com um baque surdo. Maçãs rolaram pelo piso. Uma lata de alguma coisa fez barulho de metal. Ninguém disse nada por um tempo que pareceu eterno. Foi a Tatiana quem quebrou o silêncio. "O que a senhora está fazendo aqui?" A voz dela tinha mudado. Não era mais a voz doce de sogrinha querida. Era dura, agressiva. Ela largou as sacolas e veio na minha direção, os saltos batendo no piso com estalos secos. "A senhora invadiu a minha casa." A voz foi subindo de volume. "Mexeu nas minhas coisas. Isso é crime, sabia? Invasão de domicílio." Ela tentou arrancar os papéis da minha mão. Eu segurei firme. "Sai de perto de mim", eu disse. Minha voz saiu baixa, mas tinha alguma coisa nela que fez a Tatiana recuar. Surpresa, talvez. Ela nunca tinha me visto assim. Gustavo continuava parado perto da porta, a boca aberta, os olhos indo de mim para a mesa e da mesa para mim. "Mãe", ele finalmente conseguiu falar. A voz saiu esganiçada, fina. "Mãe, o que... como você..." Eu levantei a folha com as assinaturas treinadas, a prova mais clara de todas. "Isso é o que, Gustavo?" Ele olhou para o papel, engoliu em seco. Eu vi a garganta dele subir e descer. "Não é o que você está pensando", ele disse rápido, as palavras se atropelando. "A gente pode explicar. Isso aí é um mal-entendido." "Mal-entendido?" Minha voz subiu sem eu querer. "Você treinou a minha assinatura dezenas de vezes e isso é mal-entendido?" "A gente só estava se prevenindo." Tatiana entrou na conversa, tentando parecer razoável. "Pensando no futuro. A senhora está ficando mais velha, uma hora vai precisar de ajuda e a gente queria estar preparado." "Preparado para quê?" Eu joguei a pasta vermelha na mesa. "Para me interditar? Para me jogar num asilo em Suzano?" O rosto de Tatiana se contorceu. A máscara de nora carinhosa tinha caído completamente. Agora eu via o que tinha por baixo. Desprezo, frieza, nojo. "A senhora está sendo dramática", ela disse cruzando os braços. "Típico.
É exatamente esse tipo de comportamento histérico que prova que a senhora precisa de acompanhamento. Eu quase ri. Quase. Vocês tiraram fotos minhas escondido, eu disse, a voz tremendo de raiva. Pesquisaram como me declarar incapaz. Falsificaram minha assinatura. Planejaram vender meu apartamento e me enfiar num quartinho em Itaquera. Apontei para o caderno espiral que ainda estava na mesa, aberto na página do plano. E escreveram que, com sorte, eu morro em 5 anos. Gustavo deu um passo na minha direção. Mãe, escuta. Não. Eu levantei a mão, parando ele. Eu não quero ouvir mais nada. Comecei a juntar os documentos. Enfiei tudo na caixa de qualquer jeito. Minhas mãos não tremiam mais. A raiva tinha me dado uma calma estranha. A doação? Eu olhei direto nos olhos do meu filho. Pode esquecer. O documento está no cartório e lá vai ficar. Para sempre. O efeito foi instantâneo. Gustavo ficou pálido. Tatiana arregalou os olhos. Mãe, você não pode fazer isso. Gustavo gaguejou. Você prometeu. É meu presente de aniversário. A gente já estava contando com... Contando com o quê? Eu cuspi as palavras. Com o dinheiro da venda? Com a minha herança antecipada? Não é assim. Eu vi o plano, Gustavo. Li cada palavra. Peguei a caixa, apertando contra o peito. Vocês iam me roubar, me interditar e me deixar para morrer. Tá tudo escrito aí, com datas e valores. Tatiana se colocou entre mim e a porta. O rosto dela tinha mudado de novo. Agora era ameaçador. A senhora não vai sair daqui com isso, ela disse, a voz baixa e perigosa. Sai da minha frente. Esses são os nossos documentos. A senhora não tem o direito de levar. Documentos de um crime contra mim? Eu quase cuspi as palavras. Tenho direito, sim. Tatiana deu um passo na minha direção. A senhora é uma velha sozinha. Quem vai acreditar em você? Nós temos testemunhas, médicos, tudo preparado. Se sair por essa porta, a gente acelera o processo. Amanhã mesmo a senhora vai estar respondendo por invasão de domicílio. Eu olhei para ela. Olhei bem fundo naqueles olhos que eu achava que eram carinhosos e agora via que eram frios como pedra. Tenta, eu disse. E empurrei ela para o lado. Tatiana perdeu o equilíbrio, tropeçou nos próprios saltos e caiu de joelhos no chão. Eu não parei para ver. Passei por cima das sacolas de supermercado derrubadas, abri a porta e saí. Gustavo não tentou me impedir. Ele só ficou lá parado, olhando, com a cara de quem não acredita no que está acontecendo. Apertei o botão do elevador. Meu coração batia tão forte que eu sentia as batidas no pescoço, nas têmporas, nas pontas dos dedos. A última coisa que eu ouvi antes das portas do elevador se fecharem foi a voz de Tatiana gritando alguma coisa. Xingamento, ameaça, não sei. E não me importava. Desci os 8 andares em silêncio, abraçada àquela caixa como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Era a prova de que eu não estava louca. De que não estava imaginando coisas. De que meu filho e minha nora queriam me destruir. Passei pelo porteiro sem olhar para ele. Saí na rua. O sol da tarde me cegou por um segundo. E aí eu não sabia mais o que fazer. Andei. Andei sem rumo pelas ruas do Tatuapé, apertando a caixa contra o peito, as lágrimas escorrendo em silêncio. As pessoas passavam por mim e ninguém parava. Uma velha chorando na rua não é novidade em São Paulo. Acabei sentando num banco de praça. Não sei qual praça. Não prestei atenção. Fiquei ali, olhando para o nada, enquanto o sol foi descendo e as sombras foram crescendo. Eu não tinha mais filho. Essa era a verdade que eu precisava engolir. O Gustavo que eu amava, o menino do cartão de Dia das Mães, não existia. Talvez nunca tivesse existido. No lugar dele tinha um estranho que treinava minha assinatura para me roubar. Olhei para o céu que estava ficando alaranjado com o pôr do sol. Dirceu, sussurrei. O que eu fiz de errado? Não veio resposta. Só o barulho do trânsito e o vento balançando as folhas das árvores. Fiquei naquele banco até escurecer de vez. Até os postes se acenderem e os últimos raios de sol sumirem. Só então me levantei, com o corpo doendo como se eu tivesse apanhado, e fui para casa. Quando cheguei no meu prédio, já passava das 9 da noite. Eu estava exausta, destruída, sem forças nem para chorar mais. Mas tinha alguém me esperando na porta do meu apartamento. Neuza, minha vizinha de porta há 20 anos.
65 anos, viúva como eu, cabelo pintado de castanho, sempre de brincos grandes e batom vermelho. Minha amiga mais antiga. Carmen! Ela veio na minha direção com cara de desespero. Onde você estava? Te liguei 10 vezes. Ia chamar a polícia. Eu não consegui responder. Minha garganta travou. As lágrimas que eu achava que tinham secado voltaram com força total. Neuza me abraçou. Me segurou firme enquanto eu chorava no ombro dela, soluçando feito criança, o corpo inteiro tremendo. Calma, amiga. Calma. Vem, vamos entrar. Ela me guiou para dentro do meu apartamento, me sentou no sofá, foi na cozinha fazer chá. A Pérola pulou no meu colo, miando preocupada, e eu apertei ela contra o peito. Neuza voltou com 2 xícaras, sentou do meu lado, esperou eu me acalmar. Não perguntou nada, não pressionou. Só ficou ali, presente. Quando finalmente consegui falar, contei tudo. Desde a velhinha no cartório até a caixa, os documentos, o plano, o confronto. Mostrei os papéis para ela, um por um. Neuza foi ficando cada vez mais pálida conforme eu falava. Quando viu as folhas com as assinaturas treinadas, levou a mão à boca. Meu Deus do céu, ela sussurrou. Carmen, isso é crime, eu completei, a voz rouca. Eu sei. Neuza pegou o caderno espiral, leu o plano em silêncio. Quando chegou na parte do consorte uns 5 anos, ela fechou os olhos e respirou fundo. Eu sabia, ela disse baixinho. O quê? Eu sabia que tinha alguma coisa errada com aquela mulher. Neuza abriu os olhos, e eles estavam cheios de lágrimas. A Tatiana. Eu nunca confiei nela. Por que você nunca me disse? E você ia acreditar? Neuza balançou a cabeça. Era sua nora. Seu filho amava ela. Você ia achar que eu estava com inveja, com ciúme, sei lá. Ela tinha razão. Eu não teria acreditado. Até ontem, eu defenderia Tatiana com unhas e dentes. Uma vez, Neuza continuou, eu ouvi ela no telefone. Faz uns meses. Ela estava no corredor do prédio, esperando o elevador, e não me viu. Estava falando com alguém e disse assim: a velha não dura muito. O plano tá garantido. Meu estômago revirou. Eu achei que era sobre outra pessoa, Neuza disse. Uma avó dela, sei lá. Mas agora, era sobre mim. Era sobre você. Ficamos em silêncio por um tempo. O chá esfriou nas xícaras sem nenhuma de nós tocar. O que você vai fazer? Neuza perguntou finalmente. Eu olhei para a caixa em cima da mesa. A caixa que continha a prova da traição do meu único filho. Eu não sei, admiti. Me sinto burra, velha, inútil. Eles me enganaram esse tempo todo e eu não vi nada. Neuza segurou minha mão com força. Para com isso agora, Carmen. Você é a mulher mais inteligente que eu conheço. Deu aula de português por 35 anos. Formou gerações de alunos. Corrigiu milhares de redações. Se tem uma pessoa que sabe a diferença entre verdade e mentira, é você. As palavras dela me atingiram em algum lugar fundo. Você foi enganada por quem você mais amava. Ela continuou. Isso não é burrice, é amor. Você confiou no seu filho porque é isso que mães fazem. A culpa não é sua. Eu apertei a mão dela de volta. Eu preciso de ajuda, falei. Preciso de um advogado, um bom. Neuza abriu um sorriso. Minha sobrinha trabalha num escritório de advocacia. Deixa comigo. Amanhã de manhã eu ligo para ela. Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, eu consegui dormir. Não foi um sono bom. Foi cheio de pesadelos confusos e despertares súbitos. Mas foi sono. E quando acordei na manhã seguinte, a dor ainda estava lá. Mas junto com ela tinha outra coisa. Determinação. Eles queriam me destruir. Queriam me declarar louca, roubar meu patrimônio, me jogar num asilo para morrer esquecida. Mas eu não ia deixar. Eu ia lutar. 3 dias depois, eu estava sentada num escritório de advocacia na região de Pinheiros. Sala sóbria, estantes de livros jurídicos, cheiro de café forte. Do outro lado da mesa, doutora Fernanda Ribeiro me observava. 45 anos, cabelo preso num coque firme, olhar de quem já viu de tudo nessa vida. A sobrinha da Neuza tinha dito que ela era a melhor em direito de família e criminal. Olhando para ela, eu acreditei. Coloquei a caixa em cima da mesa. A caixa que mudou minha vida.
Fernanda foi abrindo cada pasta, cada envelope. Expressão neutra, profissional. Mas eu vi as sobrancelhas dela se erguerem quando chegou nas folhas com as assinaturas treinadas. E quando leu o plano no caderno espiral, ela largou os papéis e me olhou. Dona Carmen, a voz dela era grave. A senhora sabe o que tem aqui? A prova de que meu filho quer me destruir. Isso aqui da cadeia. Ela bateu o dedo no caderno. Falsificação, estelionato, fraude contra idoso, 2 a 8 anos de reclusão. Meu estômago afundou. A senhora tem ouro nas mãos, ela continuou. A questão é, o que quer fazer? Só se defender e seguir a vida? Ou quer que eles paguem pelo que planejaram? Eu olhei para a caixa, para o amontoado de papéis que representavam a maior traição que uma mãe pode sofrer. E se eles me processarem por invasão? Perguntei. Por ter pegado esses documentos? Fernanda deu uma risada seca. Eles não vão. Sabe por quê? Porque aí essas provas viram públicas. O mundo inteiro fica sabendo que eles queriam jogar a própria mãe num asilo para morrer. Criminoso não processa a vítima quando a vítima tem a faca e o queijo. Fiquei em silêncio. Uma parte de mim ainda queria proteger o Gustavo. Ainda via nele o menino do cartão de Dia das Mães. Mas aí eu lembrei das palavras no caderno. Com sorte, uns 5 anos. Eles estavam contando os dias para eu morrer. Se eu só me defender, falei devagar, eles vão tentar de novo, com outro golpe. Provavelmente. E se eu atacar, destruo a vida do meu filho. Fernanda se inclinou para frente, os olhos fixos nos meus. Dona Carmen, vou ser direta com a senhora. Seu filho já destruiu a própria vida quando decidiu treinar sua assinatura. Quando concordou em te interditar. Quando aceitou o plano de te jogar num asilo para ficar com seu dinheiro. A senhora não vai destruir nada. Vai só mostrar para o mundo o que ele já é. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Ela tinha razão. Eu não ia destruir meu filho. Eu ia parar de proteger um homem que não merecia proteção. Quero que eles paguem, eu disse. Todos eles. Fernanda assentiu e pegou uma caneta. Então vamos precisar de mais munição. Nas 2 semanas seguintes, Fernanda contratou um investigador particular para levantar informações sobre o pai da Tatiana, o tal Valdir que aparecia mencionado nos documentos como peça-chave do plano. Os resultados que chegaram foram piores do que eu imaginava. Valdir dos Santos Ribeiro, 62 anos, se apresentava como empresário e investidor, mas a realidade era bem diferente. O homem era um golpista profissional. Nos últimos 10 anos, ele tinha aplicado golpes similares em pelo menos 4 idosos. O método era sempre o mesmo. Se aproximava através de familiares, ganhava confiança, oferecia oportunidades de investimento e convencia as vítimas a passar procuração ou doar bens. Depois, sumia com tudo. Um dos casos era de um senhor chamado Alfredo, 78 anos. Ele perdeu o apartamento, as economias, tudo. 3 meses depois, teve um AVC. Hoje está numa clínica de reabilitação, sem conseguir falar direito. Outra vítima era Dona Marilene, 72 anos. Os filhos dela, manipulados por Valdir, a interditaram e colocaram num asilo público na periferia. Ela está lá até hoje. A família nunca mais visitou. Quando Fernanda me mostrou esses relatórios, eu senti um frio na espinha. Esse homem é um predador, ela disse. E sua nora aprendeu com ele. Ela participou de pelo menos 2 desses golpes, ajudando o pai. E o Gustavo? Perguntei, a voz fraca. Pelo que conseguimos apurar, seu filho não participou dos golpes anteriores. Ele entrou nessa por causa da Tatiana, mas isso não o isenta. Ele sabia o que estava fazendo. Treinou sua assinatura. Concordou com o plano. Ela fez uma pausa. Mas tem mais uma coisa. O investigador conseguiu acesso a algumas conversas de WhatsApp, áudios que a Tatiana mandou para o pai. Fernanda pegou o celular e apertou o play. A voz da Tatiana encheu a sala. Aquela voz que eu conhecia tão bem, que me chamava de sogrinha, com tanto carinho. Pai, fica tranquilo. A velha assina o que a gente mandar. É só fazer carinho que ela derrete. Semana que vem ela vai no cartório fazer a doação. Depois disso, a gente acelera o resto. Outro áudio. O Gustavo tá treinando a assinatura todo dia. Tá ficando bom. Logo, logo a gente consegue fazer a procuração sem precisar dela. E outro. Se der problema com a interdição,
Tem aquele asilo em Suzano que o senhor conhece. Lá eles não duram muito, né? Aí a gente fica com tudo mais rápido. Eu tive que pedir para Fernanda parar. Meu estômago estava revirando, minha visão embaçada pelas lágrimas. Lá eles não duram muito. Ela estava falando da minha morte como quem fala do prazo de validade de um iogurte. Dona Carmen, a voz de Fernanda me trouxe de volta. Com essas provas temos um caso fortíssimo, mas eu preciso saber. A senhora aguenta ir até o fim com isso? Enxuguei os olhos, respirei fundo. Aguento. Uma semana depois, Neuza, Fernanda e eu nos reunimos no meu apartamento para traçar o plano final. O aniversário do Gustavo é daqui a 3 dias, Fernanda disse consultando suas anotações. A Tatiana está organizando uma festa grande no salão de festas do prédio deles. 50 convidados, família dela, amigos, até alguns vizinhos daqui. Eu fui convidada, falei. Ela me mandou mensagem semana passada. Deve ter sido antes de eu descobrir tudo, ou talvez para manter as aparências. Fernanda assentiu. Perfeito, é lá que vamos agir. Na festa? Neuza arregalou os olhos. Na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo, Fernanda confirmou. Dona Carmen, a senhora está disposta a expor tudo publicamente? Vai ser doloroso, vai ser humilhante para eles, mas também vai ser difícil para a senhora. Eu pensei por um momento. Imaginei a cena. Eu no meio daquela festa, revelando o que meu próprio filho tinha planejado fazer comigo. Os olhares de choque, os sussurros, o escândalo. Mas também imaginei a alternativa. Deixar eles saírem impunes. Deixar o Valdir continuar aplicando golpes em outros idosos. Deixar a Tatiana achar que pode pisar em qualquer pessoa. Vamos fazer, eu disse. Fernanda sorriu. Então deixe eu explicar como vai funcionar. O plano era simples, mas precisava ser executado com precisão. Primeiro, Fernanda entraria com uma denúncia formal contra Valdir, Tatiana e Gustavo no dia anterior à festa. Isso acionaria uma investigação e permitiria que ela solicitasse presença policial no evento. Segundo, eu iria à festa normalmente, como se nada tivesse acontecido. A Tatiana e o Gustavo não podiam desconfiar de nada. Terceiro, no momento certo, eu tomaria a palavra e revelaria tudo. Os áudios, os documentos, o plano. Na frente de todos os convidados. E a polícia? Perguntei. Vai estar lá, Fernanda garantiu. A paisana. Quando a senhora fizer a exposição, eles vão agir. Valdir provavelmente vai tentar fugir. Não vai conseguir. Neuza balançou a cabeça incrédula. Parece filme. A vida às vezes é mais dramática que filme, Fernanda respondeu. Eu olhei pela janela do meu apartamento. O sol da tarde entrava pelas cortinas, iluminando a sala onde eu tinha passado tantos anos da minha vida. A sala onde eu tinha recebido Gustavo tantas vezes, feito almoços de domingo, comemorado aniversários. Tudo aquilo ia acabar, mas às vezes as coisas precisam acabar para que outras possam começar. Tem mais uma coisa, Fernanda disse. Ontem à noite recebi uma informação preocupante. Eu e Neuza olhamos para ela. Parece que a Tatiana descobriu que a senhora contratou advogada. Uma vizinha fofoqueira comentou alguma coisa. Meu sangue gelou. E agora? Agora eles estão em pânico, e pessoas em pânico fazem coisas desesperadas. Fernanda mexeu em alguns papéis. Meu contato me avisou que eles estão planejando dar entrada num pedido de interdição contra a senhora, antes da festa. Eles podem fazer isso? Podem tentar. Se conseguirem uma liminar, a senhora fica impedida de vender, doar ou movimentar bens até o processo ser julgado. O medo me apertou o peito. Depois de tudo, eles ainda podiam ganhar? Mas Fernanda levantou a mão, me acalmando. Deixa comigo. Eu já imaginava que eles podiam tentar algo assim. Já preparei uma contestação preventiva com todas as provas que temos. Se eles entrarem com o pedido, a gente responde no mesmo dia. E se o juiz aceitar a liminar deles? Fernanda deu um sorriso confiante. Dona Carmen, nenhum juiz vai aceitar uma liminar de interdição quando o requerente está sendo investigado por tentativa de golpe contra a própria pessoa que ele quer interditar. Eles vão se enforcar na própria corda. Eu respirei fundo, tentando acreditar nela. A festa continua de pé, Fernanda disse. Na verdade, isso joga ainda mais a nosso favor. Eles vão estar desesperados, achando que estão ganhando.
E aí a surpresa vai ser ainda maior. Neuza segurou minha mão. Vai dar tudo certo, amiga. Eu vou estar do seu lado o tempo todo. Eu olhei para ela, para Fernanda, para as provas espalhadas pela mesa. Em 3 dias, minha vida ia mudar para sempre. De um jeito ou de outro. 2 dias antes da festa, meu telefone tocou às 7 da manhã. Era a doutora Fernanda. Dona Carmen, eles fizeram exatamente o que eu previ. Ontem à noite, Tatiana e Gustavo deram entrada num pedido de interdição contra a senhora. Alegam que a senhora está apresentando sinais de demência e comportamento errático. Meu coração disparou. Sentei na cama, a mão tremendo segurando o celular. E agora? Agora a gente contra-ataca. Já entrei com a contestação às 6 da manhã, assim que o fórum abriu. Anexei todos os documentos da Caixa, os áudios, o relatório do investigador sobre o Valdir, tudo. Eu mal conseguia respirar. E se o juiz aceitar o pedido deles mesmo assim? Não vai aceitar. Escuta bem o que eu vou te falar. A voz dela era firme, confiante. O juiz que pegou o caso é o Dr. Montenegro. Eu já trabalhei com ele antes. É um homem sério, experiente, e odeia quando tentam usar o judiciário para aplicar golpe. Quando ele vir que os requerentes estão sendo investigados por fraude contra a própria pessoa que querem interditar, vai jogar o pedido no lixo. Eu quis acreditar nela. Precisava acreditar. Mais uma coisa, Fernanda continuou. A denúncia criminal que a gente fez já está em andamento. O delegado que recebeu o caso ficou revoltado quando viu os documentos. Ele tem uma mãe de 80 anos. Levou para o lado pessoal. O que isso significa? Significa que ele vai pedir prisão preventiva do Valdir e mandado de busca e apreensão na casa dele e na casa do seu filho. Fechei os olhos. Era muita informação de uma vez. Dona Carmen, eu preciso que a senhora fique calma e confie em mim. Até amanhã à noite tudo vai estar resolvido. A senhora só precisa ir na festa e fazer a sua parte. Tá bom, eu disse, a voz fraca. Eu confio em você. Desliguei e fiquei sentada na cama por um longo tempo. A Pérola veio se enroscar no meu colo, ronronando, como se sentisse que eu precisava de conforto. É amanhã, Pérola, sussurrei, alisando o pelo dela. Amanhã tudo muda. O dia da festa amanheceu cinzento. Nuvens pesadas cobriam o céu de São Paulo, ameaçando chuva. Eu acordei depois de uma noite mal dormida, com o estômago embrulhado e as mãos geladas. Às 10 da manhã, Fernanda me ligou de novo. Tenho notícias. O juiz Montenegro negou o pedido de interdição. Eu soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Não só negou, ela continuou, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Ele determinou a abertura de investigação contra os requerentes por suspeita de má-fé processual. Disse que o pedido era claramente uma tentativa de usar o judiciário como instrumento de fraude. Graças a Deus. Tem mais. O delegado conseguiu o mandado de prisão preventiva do Valdir e a autorização para a presença policial na festa de hoje. Vai ter 2 agentes à paisana no salão. Meu coração estava batendo tão forte que eu sentia as batidas na garganta. E o Gustavo? E a Tatiana? Eles não sabem de nada ainda. A notificação oficial sobre a negativa do pedido só vai chegar na segunda-feira. Até a festa de hoje à noite, eles acham que a liminar foi aceita e que você está impedida de fazer qualquer coisa. Ela fez uma pausa. Eles vão para a festa achando que ganharam, Dona Carmen. Vão estar confiantes, relaxados. E aí eu acabo com eles. Exatamente. Neuza chegou no meu apartamento às 5 da tarde. A festa começava às 7, mas ela quis vir antes para me ajudar a me arrumar e me dar apoio moral. Como você tá? Ela perguntou, me olhando com preocupação. Nervosa, admiti, mas pronta. Ela me ajudou a escolher a roupa. Optei por um vestido sóbrio, cor de vinho, que eu tinha comprado para uma formatura anos atrás e nunca mais tinha usado. Arrumei o cabelo num coque baixo, passei uma maquiagem leve. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher diferente daquela que tinha saído do cartório há 3 semanas. Aquela mulher era ingênua, frágil, fácil de enganar. A mulher no espelho tinha os olhos duros, determinados. Você tá linda, Neuza disse, e vai arrasar. Antes de sair, guardei o celular no bolso escondido do vestido. Nele estavam os áudios que Fernanda tinha me passado. A arma que ia destruir tudo. Vamos, eu disse.
Chegamos no prédio do Gustavo às 7h15. O salão de festas ficava no térreo e já dava para ouvir música e vozes animadas lá de fora. Neuza apertou minha mão. Eu vou estar do seu lado o tempo todo. Qualquer coisa é só olhar para mim. Respirei fundo e entrei. O salão estava decorado com balões prateados e dourados, faixas de feliz aniversário, mesas com toalhas brancas e um buffet caprichado num canto. Devia ter umas 50 pessoas ali, conversando em grupos, rindo, bebendo. A primeira pessoa que me viu foi Tatiana. Ela estava deslumbrante, num vestido vermelho justo que realçava cada curva. Cabelo solto, maquiagem impecável, sorriso de anfitriã perfeita. Quando nossos olhos se encontraram, vi uma sombra passar pelo rosto dela. Surpresa. Talvez medo. Mas ela se recompôs rápido. Veio na minha direção com os braços abertos, o sorriso de volta no lugar. Sogrinha, que bom que veio. A falsidade transbordava de cada sílaba. Eu quase ri. Não perderia por nada, querida, respondi, aceitando o abraço gelado dela. Gustavo apareceu logo atrás. Ele estava nervoso, eu podia ver. Os olhos inquietos, os ombros tensos. Quando me viu, fez uma cara estranha, como se não soubesse se devia ficar aliviado ou preocupado. Mãe, ele me abraçou. Achei que você não vinha. Por que não viria? É seu aniversário. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, mas Tatiana o puxou pelo braço. Amor, vem, os tios da minha mãe querem te cumprimentar. E eles sumiram no meio dos convidados. Passei a primeira hora circulando pelo salão, cumprimentando conhecidos, aceitando um copo de suco que não bebi, fingindo que estava tudo normal. Neuza ficou perto de mim o tempo todo, discreta, mas presente. Identifiquei os policiais à paisana quase imediatamente. 2 homens de terno, por volta dos 40 anos, parados perto da porta de saída. Um deles me viu olhando e fez um aceno quase imperceptível com a cabeça. Valdir, o pai da Tatiana, estava lá também. Ele era um homem alto, de cabelos grisalhos penteados para trás, com um terno caro e um relógio dourado no pulso. Circulava pelo salão como se fosse o dono da festa, apertando mãos, dando tapinhas nas costas, falando alto sobre negócios e investimentos. Me deu nojo só de olhar para ele. Por volta das 8h, Tatiana subiu no pequeno palco improvisado onde ficava o DJ e pegou o microfone. Gente, atenção! Antes de cantarmos parabéns, eu queria fazer um anúncio especial. O burburinho diminuiu. As pessoas se viraram para ela. Meu coração acelerou. Eu sabia o que estava vindo. Como vocês sabem, Tatiana continuou, a voz doce e ensaiada. A sogra do Gustavo, Dona Carmen, está passando por um momento delicado de saúde. Ela fez uma pausa dramática, olhando para mim com uma expressão de falsa piedade. Ela tem apresentado alguns episódios de confusão mental, dificuldade de memória, comportamentos que nos preocupam muito. Senti os olhares das pessoas se voltando para mim, alguns com curiosidade, outros com pena. Por isso, Tatiana continuou, nós decidimos tomar uma atitude. Demos entrada num processo para garantir que ela tenha todo o amparo e cuidado necessário. É muito doloroso para a gente, mas é o certo a fazer. Ela enxugou uma lágrima falsa. Queremos que a família saiba que vamos cuidar da nossa querida sogra com todo o amor e carinho que ela merece. Aplausos espalhados pelo salão. Algumas pessoas murmurando, que lindo, que casal dedicado. Era a narrativa perfeita. A nora preocupada, o filho dedicado, a velha confusa que precisava ser cuidada. Era agora. Me levantei da cadeira. Minhas pernas tremiam, mas minha voz não. Posso dizer algumas palavras? Tatiana me olhou surpresa. Não esperava que eu fosse falar. Claro, sogra, ela disse, sem ter como recusar na frente de todos. O microfone é seu. Fui até o palco. Cada passo parecia durar uma eternidade. Senti os olhos de todas as 50 pessoas me acompanhando. Tatiana me entregou o microfone com um sorriso tenso. Perto da porta, vi os policiais se posicionando melhor. Segurei o microfone com as 2 mãos para disfarçar o tremor. Boa noite a todos, comecei. Obrigada por estarem aqui celebrando o aniversário do meu filho. Olhei para Tatiana, que tinha descido do palco e estava ao lado de Gustavo. Ela me encarava com os olhos estreitados, tentando entender o que eu estava fazendo.
Minha nora acabou de dizer que eu estou tendo episódios de confusão mental, que eles entraram com um processo para me amparar. Fiz uma pausa. O que ela não contou é que esse pedido foi negado pelo juiz ontem. O sorriso sumiu do rosto de Tatiana. Gustavo ficou branco. Negado, repeti, porque o juiz entendeu que era uma tentativa de usar a justiça para aplicar um golpe. Murmúrios de confusão pelo salão. Golpe? Alguém perguntou. Sim, golpe. Minha voz estava mais firme agora. O juiz determinou a abertura de investigação criminal contra minha nora, meu filho e o pai dela, seu Valdir, que está ali no fundo fazendo cara de paisagem. Todas as cabeças se viraram para Valdir. Ele ficou paralisado, o copo de uísque na mão. Isso é mentira, Tatiana gritou. Ela tá delirando, é exatamente disso que eu estava falando. Eu tirei o celular do bolso. Será que eu tô delirando? Vamos ver o que vocês acham. Apertei o play no primeiro áudio. O volume estava no máximo. A voz de Tatiana encheu o salão. Pai, fica tranquilo. A velha assina o que a gente mandar. É só fazer carinho que ela derrete. Semana que vem ela vai no cartório fazer a doação. Depois disso, a gente acelera o resto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Parecia que tinham tirado o ar do salão. A mãe de Tatiana, uma senhora que eu conhecia de vista, levou a mão à boca, horrorizada. Isso é montagem! Tatiana berrou, a voz esganiçada. Ela adulterou! Isso não sou eu! Eu apertei o play no segundo áudio. O Gustavo tá treinando a assinatura todo dia. Tá ficando bom. Logo, logo a gente consegue fazer a procuração sem precisar dela. Gustavo fechou os olhos como se quisesse desaparecer. Treinando a assinatura da própria mãe, eu disse, olhando diretamente para ele. Para falsificar uma procuração. Para me roubar. Mãe, para. Ele sussurrou. Eu apertei o play no terceiro áudio, o pior de todos. Se der problema com a interdição, tem aquele asilo em Suzano que o senhor conhece. Lá eles não duram muito, né? Aí a gente fica com tudo mais rápido. Alguém no salão soltou um grito abafado. Uma mulher começou a chorar. Lá eles não duram muito. Eu repeti, a voz tremendo agora, mas não de medo, de raiva. Minha nora estava falando de me mandar para um lugar para morrer mais rápido, para ela herdar mais rápido. Valdir tentou se esgueirar em direção à porta, mas os 2 policiais já estavam lá, bloqueando a saída. Seu Valdir, eu chamei. Já vai? A festa nem acabou. Um dos policiais mostrou o distintivo. Valdir dos Santos Ribeiro, o senhor está preso por mandado de prisão preventiva. Estelionato, associação criminosa e falsificação de documentos. Tem o direito de permanecer calado. O caos se instalou. Pessoas gritando, se levantando, derrubando cadeiras. A mãe de Tatiana desmaiou e precisou ser amparada por 2 senhoras que estavam perto. Um garçom deixou cair uma bandeja inteira de salgadinhos. Uma criança começou a chorar assustada com a gritaria. Valdir tentou resistir à prisão, mas foi imobilizado e algemado em segundos. Enquanto os policiais o levavam em direção à saída, ele ainda tentou se justificar. É tudo mentira! Essa mulher é louca! Os áudios são falsos! Mas ninguém estava ouvindo. As pessoas se afastavam dele como se ele tivesse uma doença contagiosa. Um homem que eu reconheci como cunhado da Tatiana cuspiu no chão quando Valdir passou. Eu confiei em você, seu canalha, ele gritou. Coloquei 50 mil no seu projeto. Então não era só eu. Valdir tinha enganado mais gente ali mesmo, na própria família. Tatiana correu na minha direção, o rosto deformado de ódio. Sua velha maldita, você destruiu tudo! Ela ergueu a mão para me bater, mas Neuza se colocou na frente. Encosta um dedo nela e eu te processo por agressão, Neuza disse, firme. O outro policial segurou Tatiana pelo braço. A senhora também vai ter que nos acompanhar para prestar depoimento. Eu não fiz nada. Foi tudo ideia do meu pai. Eu sou vítima. Ela esperneava, gritava, chorava. O rímel escorria pelo rosto, manchando as bochechas. O vestido vermelho estava amassado. A máscara tinha caído por completo. Eu desci do palco devagar, ainda segurando o microfone. O salão era um pandemônio. Convidados tentando ir embora, outros parados em choque, outros filmando tudo com o celular. Gustavo estava encostado numa parede, os olhos vazios,
o rosto banhado de lágrimas silenciosas. Eu fui até ele. Paramos a 1 metro de distância. Mãe e filho. 2 pessoas que deveriam se amar incondicionalmente, separadas por um abismo de traição. Mãe, ele murmurou. Me desculpa. Eu não queria. Ela me convenceu. Eu não sabia que ia ser assim. Você sabia exatamente o que estava fazendo, Gustavo. Minha voz saiu fria. Mais fria do que eu achei que seria capaz. Você treinou minha assinatura. Você pesquisou como me interditar. Você concordou em me jogar num asilo para morrer. Eu ia voltar atrás. Eu juro. Você só queria o dinheiro. Completei por ele. O apartamento, a herança. Você não queria esperar eu morrer naturalmente. Você queria acelerar. Ele não tinha resposta. As lágrimas continuavam caindo, mas eu não sentia mais nada por elas. Nem pena, nem raiva. Só vazio. Eu te dei tudo, Gustavo. Amor, educação, oportunidades. Passei minha vida inteira trabalhando para te dar o melhor. Quando seu pai morreu, eu segurei tudo sozinha para você não sofrer. Minha voz falhou por um segundo. Respirei fundo e continuei. E você escolheu essa mulher. Escolheu o dinheiro. Escolheu me tratar como um obstáculo a ser removido. Mãe, por favor, eu não tenho mais filho. Disse isso e senti o peso das palavras no peito. Dizer aquilo doeu mais do que eu esperava, mas era a verdade. A partir de hoje, você é um estranho para mim. Não me procure, não me ligue, não apareça na minha porta. Se precisar falar comigo por algum motivo legal, fale com minha advogada. Virei as costas e comecei a andar em direção à saída. Mãe! O grito dele ecoou no salão meio vazio. Eu não olhei para trás. Neuza me esperava na porta. Ela passou o braço pelo meu ombro e me guiou para fora. Acabou, ela disse baixinho. Você foi incrível. Eu não me sentia incrível. Eu me sentia vazia, exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Mas também sentia outra coisa. Uma coisa que demorei para identificar. Alívio. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. No dia seguinte à festa, meu celular não parava de tocar. Vizinhos, conhecidos, até ex-alunos meus que tinham ficado sabendo da história, queriam saber se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. A Neuza virou minha assessora de imprensa não oficial, atendendo ligações e afastando curiosos. A dona Carmen está bem, obrigada pela preocupação. Ela não quer dar entrevistas. Porque sim, teve gente querendo entrevista. Um repórter de um programa de TV apareceu no meu prédio querendo gravar um depoimento. O porteiro mandou ele embora. Valdir foi indiciado formalmente por estelionato, associação criminosa, falsificação de documentos e tentativa de fraude contra incapaz. O delegado descobriu mais 3 vítimas, além das que o investigador já tinha encontrado. Um senhor de 82 anos em Guarulhos, que perdeu a casa onde morava há 40 anos. Uma viúva de 75 em Santo André, que teve as economias de uma vida inteira roubadas. Outro idoso em Mogi das Cruzes, que quase foi interditado antes de a família descobrir o golpe. Todas as histórias eram parecidas. Valdir se aproximava através de familiares, oferecia investimentos milagrosos, convencia as vítimas a passar procuração ou doar bens e depois desaparecia com tudo. O método era tão ensaiado que parecia ter saído de um manual. O caso virou notícia. Saiu nos jornais, nos sites, até passou uma reportagem no programa da tarde. Golpista de idosos é preso durante festa de aniversário, diziam as manchetes. Uma delas tinha uma foto borrada do Valdir sendo levado algemado pelos policiais. Eu não assisti nenhuma das reportagens. Neuza me contou sobre elas, mas eu não quis ver. Já tinha vivido aquilo uma vez. Não precisava reviver na televisão. Tatiana foi indiciada como cúmplice. Ela tentou se fazer de vítima, disse que era manipulada pelo pai, que não sabia da gravidade dos crimes. Mas os áudios não mentiam. A voz dela estava lá, planejando, calculando, rindo da velha que não dura muito. O advogado dela conseguiu que ela respondesse em liberdade, mas com tornozeleira eletrônica e proibição de sair da cidade. Gustavo foi indiciado por participação, mas conseguiu responder em liberdade. O delegado entendeu que ele era peça menor no esquema, alguém que foi manipulado e usado,
mas que não tinha histórico de crimes nem participação nos golpes anteriores. Isso não significava que ele saiu ileso. 2 semanas depois da festa, ele foi demitido. A história tinha vazado no trabalho dele, espalhada por alguém que estava na festa e conhecia o chefe dele. A empresa não quis se associar a um funcionário envolvido em escândalo de golpe contra a própria mãe. 1 mês depois, Tatiana pediu divórcio. Com o pai preso, a reputação destruída e o marido desempregado, ela não via mais utilidade em manter o casamento. Exigiu metade dos bens de Gustavo na separação, mas o advogado dele conseguiu provar que ela tinha desviado dinheiro da conta conjunta durante os anos de casamento. Mais de 80 mil reais, transferidos aos poucos para a conta do pai para financiar os golpes. No final, ela saiu sem nada, nem a aliança levou. Soube que ela voltou a morar com a mãe, numa casa simples na Zona Leste. A mãe dela, pelo que me contaram, não sabia dos golpes e ficou devastada quando descobriu. Passou semanas sem conseguir olhar para a filha. "Eu não criei você assim", ela teria dito, segundo uma vizinha fofoqueira que conhece todo mundo. O salão de estética que Tatiana tinha fechou. Os clientes sumiram quando a história veio a público. Quem ia querer fazer as sobrancelhas com uma mulher que planejava jogar a sogra num asilo para morrer mais rápido? 1 mês e meio depois da festa, eu a vi. Foi no supermercado, numa tarde de quarta-feira. Eu estava na fila do caixa, distraída olhando as revistas, quando senti alguém me observando. Levantei os olhos e dei de cara com ela. Tatiana estava irreconhecível. O cabelo, antes sempre impecável, estava preso num rabo de cavalo frouxo, com a raiz escura aparecendo. Sem maquiagem, o rosto dela parecia menor, mais velho. Usava uma camiseta simples e uma calça de moletom surrada. Nos pés, chinelos de dedo. Mas o pior era a tornozeleira eletrônica. Preta, grossa, visível para qualquer um que olhasse. Nossos olhos se encontraram por 1 segundo. Só 1 segundo. Ela ficou vermelha. Vermelha de vergonha, não de raiva. Largou o carrinho de compras no meio do corredor, com tudo dentro, e saiu praticamente correndo do supermercado. Eu fiquei parada vendo ela ir embora. A moça do caixa, que tinha assistido a cena toda, se inclinou para mim e sussurrou: "A senhora é a mãe do caso da festa, né? Vi no jornal. Que bom que a senhora tá bem." Eu só assenti, sem conseguir falar. Quando saí do supermercado, Tatiana já tinha sumido, mas a imagem dela fugindo de mim, com aquela tornozeleira no tornozelo e a vergonha no rosto, ficou na minha cabeça por dias. Soube depois que ela tentou recomeçar a vida em outra cidade. Foi para Sorocaba, onde ninguém conhecia ela. Mas a internet não perdoa. Uma das clientes novas pesquisou o nome dela, encontrou as reportagens e espalhou para todo mundo. Ela teve que fechar de novo. Uma parte de mim sentiu uma pontada de satisfação com isso. Mas foi uma pontada pequena, rápida, que logo passou. Eu não queria vingança, eu só queria paz. 3 meses depois da festa, Gustavo apareceu na porta do meu apartamento. Era uma noite de quinta-feira. Eu estava assistindo televisão com a Pérola no colo quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi ele. Estava acabado. Barba por fazer, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Por um momento considerei não abrir, fingir que não estava em casa. Mas eu precisava fechar esse capítulo de vez. Abri a porta, mas não o convidei a entrar. Fiquei parada no vão, bloqueando a passagem. "Mãe", a voz dele era um fio. "O que você quer, Gustavo?" Ele engoliu em seco. Eu precisava te ver, te pedir perdão. Eu sei que errei, eu sei que não tenho desculpa, mas... Mas o quê?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. "A Tatiana me largou, perdi o emprego, perdi tudo. Tô morando num quarto alugado em Itaquera, o mesmo bairro onde a gente ia te enfiar." Ele riu, um riso amargo, sem humor. "Irônico, né?" Eu não disse nada, só esperei. "Mãe, eu sei que eu não mereço, mas eu não tenho mais ninguém. Você é a única pessoa que me restou no mundo. Me dá uma chance de me redimir. Por favor." Ele caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do prédio. Agarrou a barra do meu vestido como fazia quando era criança. Por 1 segundo,
Um único segundo, eu vi o menino de 8 anos que chorou nos meus braços depois de quebrar o vaso da avó. O menino que prometeu nunca mais esconder nada de mim. Mas esse menino tinha morrido. Ou talvez nunca tivesse existido de verdade. Levanta, Gustavo. Minha voz saiu firme, sem emoção. Ele levantou, os olhos cheios de esperança. Eu vou te dizer uma coisa, e você vai ouvir com atenção. Ele assentiu, ansioso. Eu não te odeio. Ódio é um sentimento que exige energia, e eu não quero gastar minha energia com você. A esperança no olho dele começou a se apagar. Mas eu também não te perdoo. Perdão é para quem se arrepende de verdade, não para quem se arrepende porque se deu mal. Mãe, eu me arrependo de verdade. Você se arrepende porque a Tatiana te largou e você perdeu o emprego. Se o plano tivesse dado certo, você estaria agora vendendo o meu apartamento e me visitando uma vez por ano no asilo de Suzano. Ele abriu a boca para protestar, mas não saiu nenhuma palavra, porque ele sabia que eu estava certa. Você é adulto, Gustavo. Tem 43 anos. Ninguém te obrigou a fazer o que você fez. Você escolheu. Agora vive com as consequências. E a gente, eu e você? Acabou? Eu respirei fundo. Olhei bem fundo nos olhos do homem que eu tinha carregado no ventre, amamentado, criado, amado mais do que qualquer coisa no mundo. Sabe qual é a diferença entre eu e você, Gustavo? Quando seu pai morreu, eu fiquei sozinha. Podia ter vendido tudo, ido morar numa cidade pequena, cuidado só de mim. Mas não fiz isso. Fiquei aqui para estar perto de você. Trabalhei até os 65 anos para deixar herança para você. Cada decisão que eu tomei nos últimos 30 anos foi pensando no seu bem. Minha voz não tremeu. E você? Cada decisão sua foi pensando em como pegar o que é meu mais rápido. Você não me queria como mãe, Gustavo. Você me queria como cofre. Ele recuou como se eu tivesse dado um tapa na cara dele. Mãe, eu passei a vida toda achando que tinha criado um homem, mas criei um abutre. Um abutre que ficou circulando em volta, esperando eu morrer para comer o que sobrasse. Só que eu não morri. E agora o abutre tá com fome. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, mas eu não sentia nada. Nem pena, nem raiva. Só uma certeza fria e absoluta. Então é isso? Você simplesmente me apaga da sua vida? Não é simples. É a coisa mais difícil que eu já fiz, mas é necessário. Comecei a fechar a porta. Se um dia, daqui a muitos anos, você realmente mudar, realmente se tornar uma pessoa diferente, talvez a gente possa conversar. Mas agora não. Agora eu preciso cuidar de mim. Mãe, adeus, Gustavo. Fechei a porta. Fiquei parada do outro lado por um longo tempo, ouvindo os soluços dele no corredor. Depois, passos se afastando. O barulho do elevador. E então, silêncio. A pérola veio se enroscar nos meus pés, ronronando. Eu a peguei no colo e fui me sentar no sofá. Não chorei. Achei que ia chorar, mas as lágrimas não vieram. Talvez eu já tivesse chorado tudo o que tinha para chorar. Em vez de tristeza, eu sentia uma estranha leveza. Como se tivesse tirado um peso enorme das costas. O capítulo estava fechado. Agora era hora de começar um novo. 6 meses depois da festa, minha vida era completamente diferente. Eu tinha vendido o apartamento em que morei por 30 anos. Foi uma decisão difícil, mais difícil do que eu imaginava. Na noite antes da mudança, andei pelos cômodos vazios, passando a mão nas paredes, lembrando de tudo o que tinha acontecido ali. Ali na sala, Dirceu me pediu em casamento, de joelhos, com um anel que ele tinha juntado dinheiro por 6 meses para comprar. Ali na cozinha, eu dei de mamar pro Gustavo nas madrugadas, cantando baixinho para ele dormir. Ali no quarto, eu segurei a mão do Dirceu enquanto ele dava o último suspiro e senti minha vida se partir em 2. Mas também foi ali que eu descobri a traição do meu filho. Foi ali que eu passei noites sem dormir, chorando de dor e de raiva. Foi ali que eu entendi que algumas memórias precisam ficar para trás. Com o dinheiro da venda, comprei um apartamento menor, mais moderno, num prédio com portaria 24 horas e área de lazer. Ficava no mesmo bairro, Pompeia, porque eu gostava da vizinhança e não queria me afastar da Neuza. O apartamento novo tinha 2 quartos, uma sala ampla com varanda e uma cozinha americana. Era diferente de tudo que eu estava acostumada. Moderno, clean, sem as marcas do tempo que o outro tinha.
Demorei um pouco para me acostumar, mas aos poucos fui deixando minha marca. Minhas plantas ocuparam a varanda, meus livros encheram as estantes, a Pérola escolheu seu cantinho favorito no sofá. O dinheiro que sobrou eu investi de forma segura, seguindo os conselhos de um consultor financeiro que a doutora Fernanda me indicou. Nada de investimentos milagrosos para mim, muito obrigada. Títulos do Tesouro, CDB, Fundo de Renda Fixa. Coisas chatas, sem emoção, que rendiam pouco, mas não me deixavam na mão. Também fiz um novo testamento. Fui até o cartório, o mesmo cartório de onde tudo começou, e deixei tudo registrado. Metade do meu patrimônio vai para uma ONG que cuida de idosos vítimas de violência e abandono. A outra metade vai para um fundo educacional que dá bolsas para filhos de professoras de escola pública. Gustavo não recebe nada, ele não sabe disso, e eu não pretendo contar. Não por crueldade, mas porque não faz diferença. Ele não faz mais parte da minha vida. Comecei a fazer coisas que eu sempre quis fazer e nunca tive tempo. Me inscrevi num curso de pintura em aquarela na Casa de Cultura do bairro. Entrei para um clube de leitura que se reúne toda semana na biblioteca municipal. Voltei a caminhar no parque de manhã, coisa que eu tinha parado de fazer depois que o Dirceu morreu. E, para minha surpresa, fiz amigos novos. No curso de pintura conheci seu Joaquim. 70 anos, viúvo há 5, 2 filhos que moram no interior e só visitam no Natal. Ele é um homem gentil, de fala mansa e sorriso fácil. Também adora gatos. Tem 3 em casa, todos resgatados da rua. A primeira vez que conversamos foi por causa de um acidente. Eu estava tentando misturar um tom de verde e acabei derrubando o potinho de tinta na mesa. Ele, que sentava do meu lado, me ajudou a limpar a bagunça sem fazer nenhum comentário ou piada. Acontece, ele disse simplesmente. Na semana passada eu derrubei o amarelo todinho no meu sapato. Tive que vir embora de chinelo. Eu ri. Fazia tempo que eu não ria assim, de verdade, sem peso. A gente começou a tomar café junto depois das aulas. Tinha uma padaria perto da Casa de Cultura que fazia um pão de queijo maravilhoso e a gente sentava lá por 1 hora, às vezes 2, conversando sobre tudo e nada. Ele me contava da falecida esposa, Dona Lourdes, que morreu de Alzheimer depois de 5 anos de doença. Ele cuidou dela até o fim, sozinho, sem ajuda de ninguém. Os meninos queriam me convencer a colocar ela num asilo, ele contou um dia, mexendo o café. Diziam que era muito peso para mim. Mas como eu ia fazer isso? A gente foi casado por 42 anos. Ela cuidou de mim quando eu tive aquele problema no coração. Eu não ia abandonar ela na hora que ela mais precisava. Quando ele disse isso, eu pensei no plano do Gustavo e da Tatiana, no asilo de Suzano, na frase, lá eles não duram muito. Seu Joaquim era o oposto do meu filho. Era a prova de que existiam pessoas boas no mundo. Eu contava do Dirceu para ele, do nosso casamento feliz, das brigas bobas, do dia que ele morreu na minha frente. Seu Joaquim ouvia sem interromper, assentindo de vez em quando. Eu não falava do Gustavo, não precisava. Ele tinha visto as reportagens, tinha ouvido os comentários na Casa de Cultura, mas nunca tocou no assunto, nunca perguntou nada. Respeitou meu silêncio. Isso significava mais do que qualquer palavra. Não sei se é romance. Acho que é cedo para chamar de qualquer coisa. Mas é bom ter companhia. É bom rir de novo. É bom ter alguém para tomar café e falar sobre gatos, tintas e a vida. A Neuza, claro, continua sendo minha melhor amiga. Ela me salvou naqueles dias mais escuros e eu nunca vou esquecer disso. Você tá diferente, ela me disse um dia, enquanto a gente tomava chá na varanda do meu apartamento novo. Diferente como? Mais leve. Mais... você. Parece que tirou uma máscara que estava usando há anos. Pensei nisso depois que ela foi embora. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu tivesse passado anos fingindo que estava tudo bem, ignorando os sinais, me convencendo de que minha família era perfeita. Agora eu não precisava mais fingir. A verdade tinha vindo à tona, dolorosa e brutal, mas libertadora. Eu era uma mulher de 68 anos, sozinha no mundo, e isso estava bem. Eu tinha minha gata, meus amigos, meus hobbies, minha independência. Eu tinha uma vida que era só minha, construída por mim, sem depender de ninguém. E isso, descobri, era mais do que muita gente pode dizer. A doutora Fernanda, minha advogada, virou uma amiga. A gente se encontra de vez em quando para almoçar,
e ela me conta dos casos que está trabalhando, sem dar nomes, claro. Muitos são parecidos com o meu. Idosos sendo enganados por parentes, por cuidadores, por golpistas profissionais. A senhora virou minha inspiração, Dona Carmen, ela me disse uma vez. Quando eu tenho uma cliente com medo de denunciar, eu conto a sua história. Mostro que é possível reagir, que não precisa aceitar calada. Isso me fez sentir que, de alguma forma, meu sofrimento tinha servido para alguma coisa, que outras pessoas podiam aprender com o que eu passei. A ONG que eu coloquei no meu testamento me convidou para fazer uma palestra sobre violência financeira contra idosos. Eu estava morrendo de medo de falar em público. Faz anos que não dou aula, mas aceitei. Falei para um auditório de umas 80 pessoas, a maioria senhoras da minha idade. Quando terminei, uma mulher veio me procurar. Ela estava chorando. Minha situação é igual à sua, ela disse. Meu filho e minha nora estão tentando me convencer a passar minha casa para o nome deles. Eu já ia assinar. Agora vou procurar um advogado primeiro. Só por isso já tinha valido a pena. 1 ano depois de tudo começar, eu estava voltando de uma exposição de arte no centro da cidade. Era um sábado de sol, e eu tinha passado a tarde admirando quadros de pintores locais, pensando que um dia, quem sabe, eu também teria coragem de expor os meus. Peguei o metrô na estação Sé para voltar para casa. O vagão estava cheio, e eu fui espremida perto da porta. Na estação seguinte, algumas pessoas desceram e eu consegui me acomodar melhor. Foi aí que eu vi ela, sentada num canto, num banquinho de plástico, com uma mala de feira aos pés, cheia de panos de prato bordados. Dona Zulmira, a velhinha do cartório, a mulher que tinha salvado minha vida. Ela estava mais magra do que eu lembrava, o rosto mais enrugado, mas os olhos eram os mesmos. Vivos, atentos, penetrantes. Me aproximei devagar, o coração batendo forte. Dona Zulmira? Ela levantou os olhos, me olhou por um momento tentando me reconhecer. Então a memória clicou e ela abriu um sorriso, mostrando alguns dentes faltando. A moça do cartório, ela disse. A da doação. A senhora lembra de mim? Lembro, sim. Pensei muito na senhora esses meses. Fiquei me perguntando se tinha dado tudo certo. Sentei no chão ao lado dela, sem me importar com a sujeira ou com os olhares das pessoas passando. Deu, eu disse. Deu certo, por sua causa. E contei tudo para ela. A caixa, os documentos, o confronto, a festa, a prisão do Valdir, o divórcio, o afastamento do meu filho. Ela ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando, os olhos brilhando. Quando terminei, ela segurou minha mão com a dela, seca e áspera de tanto trabalho. A senhora foi corajosa, ela disse. Eu só plantei a semente, a senhora que fez ela crescer. Se não fosse a senhora, eu teria assinado a doação, teria entregado tudo para eles de bandeja. Mas não entregou, é isso que importa. Ficamos em silêncio por um momento, de mãos dadas, enquanto o burburinho da estação continuava ao redor. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Claro. Como a senhora sabia? De tudo isso, da caixa, do plano. Dona Zulmira suspirou. Eu era faxineira na casa deles, do seu filho e da mulher dele. Trabalhei lá por uns 6 meses antes de tudo acontecer. A aposentadoria não dá para nada, e eles pagavam bem, em dinheiro, sem burocracia. Fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. No começo eu não prestava atenção nas conversas. Fazia meu serviço, recebia meu dinheiro, ia embora. Mas aí comecei a ouvir coisas. Eles falavam de planos, de documentos, de uma velha que ia dar tudo para eles. Ela balançou a cabeça. Um dia eu vi seu filho sentado na mesa da cozinha, treinando uma assinatura num papel. Treinando e treinando, feito criança fazendo lição de casa. Achei estranho, mas não era da minha conta. E a caixa? Vi ele guardando debaixo da cama. Num dia que eles achavam que eu já tinha ido embora, mas eu estava no banheiro terminando de limpar. Ouvi eles conversando, falando de interdição, de asilo, de quanto iam ganhar com a venda do apartamento, falando que a senhora era um fardo que eles iam se livrar. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu tive um filho, Dona Zulmira continuou, a voz tremendo. Ele morreu de câncer faz 5 anos. Eu cuidei dele até o último dia. Gastei tudo que eu tinha em remédio, em tratamento. Não me arrependo de nada. Ela apertou minha mão com força.
Ver aqueles dois planejando jogar a própria mãe fora como lixo foi demais para mim. Larguei o serviço no mesmo dia, nem fui buscar o último pagamento. E como a senhora me encontrou no cartório? Eu já tinha visto a senhora antes. Uma vez que visitou eles, eu estava lá limpando. A senhora trouxe um bolo de chocolate, lembra? E ficou 1 hora conversando com seu filho na sala, enquanto a nora ficava no celular, fazendo cara de tédio. Eu lembrava. Foi uns 2 meses antes de tudo acontecer. Eu tinha feito aquele bolo especialmente para o Gustavo, que sempre adorou chocolate. Ouvi eles falando que a senhora ia no cartório fazer a doação na terça-feira. Dona Zulmira continuou. A mulher dele estava toda animada, fazendo planos de como ia gastar o dinheiro. Até falou em comprar um carro novo. Engoli em seco. Enquanto eu fazia bolo de chocolate para o meu filho, ele e a esposa estavam contando os dias para me roubar. Aí eu fui lá no cartório e esperei. Zulmira disse. Cheguei cedo, sentei num banco de praça que tinha em frente e fiquei olhando todo mundo que entrava e saía. Quando vi a senhora saindo, corri para alcançar. Ela deu de ombros como se tivesse sido a coisa mais simples do mundo. Não sabia se a senhora ia acreditar em mim. Achei que ia me achar louca, mas eu precisava tentar. Não ia conseguir dormir de noite sabendo que tinha deixado aquilo acontecer sem fazer nada. A senhora salvou minha vida. Não, minha filha. A senhora salvou a própria vida. Eu só avisei do perigo. A senhora que teve coragem de olhar para a verdade e agir. Ficamos ali mais um tempo, conversando sobre tudo e nada. Ela me contou da vida dela, das dificuldades, das pequenas alegrias. Eu contei das minhas aulas de pintura, do seu Joaquim, da Pérola. Antes de ir embora, comprei todos os panos de prato que ela tinha. Devia ter uns 20. Paguei 5 vezes o valor que ela pediu. Não precisa disso, ela disse, tentando recusar. Precisa sim. E a senhora vai almoçar na minha casa domingo. Não aceito não. Ela me olhou com os olhos cheios d'água. Faz muito tempo que ninguém me convida para nada. Pois agora tem. E vai ter todo domingo se a senhora quiser. A gente se abraçou ali, no meio da estação de metrô, 2 velhas chorando feito bobas enquanto as pessoas passavam sem prestar atenção. Quando saí da estação, o sol da tarde batia no meu rosto. Eu caminhei devagar pelas ruas do bairro, sentindo o calor na pele, ouvindo os barulhos da cidade. Pensei em tudo que tinha acontecido no último ano. Na dor, na traição, na raiva, no luto. Mas também na coragem que eu não sabia que tinha. Nos amigos que apareceram quando eu mais precisei. Na vida nova que eu estava construindo. Perdi um filho. Essa era uma verdade que ia doer para sempre, um buraco no peito que nunca ia fechar completamente. Mas ganhei outras coisas. Ganhei minha dignidade de volta. Ganhei liberdade. Ganhei a certeza de que eu era capaz de enfrentar qualquer coisa. E ganhei Dona Zulmira, uma estranha que fez mais por mim do que meu próprio sangue. Aprendi que família não é só quem divide seu DNA. Família é quem te protege, quem te respeita, quem torce por você. Família se escolhe. Cheguei no meu prédio e cumprimentei o porteiro. Subi de elevador, abri a porta do meu apartamento. A Pérola veio correndo me receber, miando de alegria. Peguei ela no colo e fui até a janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Amanhã eu tinha aula de pintura com o Joaquim. Depois, café com a Neuza. Domingo, almoço com Dona Zulmira. Minha vida estava cheia. Não da forma que eu imaginava quando era jovem e sonhava com netos e reuniões de família, mas cheia de um jeito diferente, de um jeito que era só meu. Sabe, Pérola, eu disse baixinho, acho que vai ficar tudo bem. Ela ronronou, como se concordasse. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nisso de verdade. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. Você conhece alguma Carmen? Já viu alguém passar por isso? A gente se vê na próxima história.